aqui. Estevão deve começar jogando? Como está, ou estará, ou o que será Estevão jogando contra o seu futuro atual time, contra o Chelsea? A gente sabe que o pensamento médio brasileiro é o seguinte: tá melhor não escalar, tá vendido, não põe para jogar. Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento, assim, eu fico em dúvida se devia jogar ou não. E o terceiro é o seguinte, que esse é meu, não é do pensamento de ninguém. Tudo que ele fizer pode ser usado contra ele. Se ele for muito bem arrebentar com o jogo, que é o que eu torço, vão dizer, isso arrebentou porque jogou contra o Chelsea, né? Enfim, cara, tem muita coisa e eu não creio que o Abel vai deixá-lo fora do jogo nem por um minuto. Vai jogar o Estevão Lavieri. Eu também acho que vai jogar o Estevão. Eu, como todos vocês sabem, vocês que nos acompanham aqui mais de uma vez por semana, vocês sabem que eu defendi um time sem Estevão contra o Botafogo. Depois da entrevista dele contra o Inter Miami, quando ele disse que ele não estava conseguindo se concentrar, estava com dificuldade de se concentrar, mas eu achei a resposta dele contra o Botafogo boa, achei que ele participou bem do jogo, achei que ele incomodou pra caramba o Vitinho, e eu gostei da resposta dele, então para mim ele tem que continuar no time, e eu acho que esse é o jogo que, putz, se tem alguma coisa que pode fazer ele querer jogar, ele querer mostrar, esse jogo, ele mostrar para os futuros adversários dele, aliás, futuros amigos dele, né, futuros colegas dele, que ele sabe jogar bola, que ele pode jogar no Chelsea. É um primeiro grande sinal que ele pode dar para o Maresca, inclusive, porque assim, ele vai chegar, vai ter que se adaptar, vai ter toda a questão de adaptação em Londres e tal. E, pô, se o Maresca estiver assistindo e ver o Estevão acabar com o jogo, assim, quer melhor, quer um cartão de visitas melhor do que esse, de jogar contra o Chelsea, já chegar com baita moral lá em Londres. A cada jogo que passa, os europeus estão mais atentos a essa partida, basta ver a repercussão que tem rolado. Então, assim, quer mais um motivo para o Estevão jogar? Então, sinceramente, como eu disse, fiz campanha é forte, mas dei a minha opinião que tinha que tirar o Estevão contra o Botafogo. Agora, no momento, eu acho que ele tem que continuar. Graças a Deus, podemos mudar de ideia, né, Massini? Ah, graças a Deus. É isso. Bom, falar um pouquinho do Vanderlan, né, cara? Vanderlan que Ô, Márcio, tá. só posso dar Claro, um comentário claro, sobre querido. o Estevão? Desculpa, Não, desculpa. imagina. É, depois da declaração dele, depois do jogo do Inter Miami, eu era a favor de tirar ele do time, porque para mim foi muito de surpresa e acho que ele nem prestou atenção quando ele falou o tamanho do absurdo que ele tinha dito, assim, na minha opinião. Mas, na minha visão, contra o Botafogo, ele foi muito bem. Foi o melhor jogo dele no Mundial e até acho que o Abel errou tirando ele. Tudo bem, deu certo, o Palmeiras passou, tá resolvido. Mas agora eu manteria ele no time, porque além de ser. Acho que tem uma vontade a mais dele para esse jogo, porque é a chance dele mostrar que tem vaga no Chelsea, né? Então, isso é bastante importante. E os torcedores do Chelsea também estão curiosos para ver como o Estevão vai desempenhar. Porque nesse dia de Chelsea-Benfica, logo depois do jogo, eu fui correndo ali na área com acesso aos torcedores para perguntar para a galera: e aí, como é que tá o coração para esse duelo contra o Palmeiras nas quartas? E todos eles falaram: eu quero ver o Estevão jogar, eu quero ver o Estevão contra o Chelsea, eu quero ver o que ele vai fazer, o que ele é capaz de fazer. Então, além dos palmeirenses também quererem ver esse bom desempenho do Estevão, os próprios torcedores do Chelsea querem ver essa resposta do garoto jogando no Palmeiras. Então, acho que vai ser um confronto com gosto especial para os dois lados e o Estevão tem que estar no time titular. Ô, Massa, aproveitando o que o Latif falou, ele deu um gancho bom. Eu vou até brincar aqui com o pessoal que tem um pouco mais de idade no chat. Você certamente veio do rádio e vai lembrar, mas assim, você lembra do momento que falava assim, ó, notícia, notícia, informação, rádio Jovem Pan. Pois é, eu trago aqui uma curiosidade que hoje eu já conversei, não só eu, outros jornalistas brasileiros, a gente tem sido muito abordado por jornalistas ingleses
na expectativa de o Estevão ser um dos entrevistados da semana, porque tem a obrigação de ter 3 jogadores entrevistados no dia da véspera, né, anterior ao jogo, na sexta-feira. Então, na quinta, o Palmeiras vai colocar 3 jogadores e o Abel Ferreira para falar. E os ingleses estão malucos querendo que o Estevão dê entrevista. E o Palmeiras já definiu, ele não vai falar. Então, curioso esse fato, e eu acho que o Estevão ficar sabendo disso, o Abel ficar sabendo disso, a diretoria do Palmeiras sabendo disso, é mais um motivo para falar, e aí, garotão, para cima, sabe? Então, eu acho que é bacana. Pô, me deu até uma nostalgiazinha aqui de ouvir essa eu mesmo falar notícia. Eu dormia na casa dos meus avós, pô, eles não paravam de ouvir rádio, que coisa legal. O rádio foi meu pai professor, certo? Só estou onde estou por causa do meu amor pelo rádio. Não fosse isso, e uma deficiência visual aqui no olho direito. Nossa, o Latif fica mais bonito ainda com o olho direito, só com o olho direito. Não estaria aqui, né? Eu nunca quis ser jornalista, eu sempre quis falar no rádio. Falei para meu pai com 6 anos. Meu pai perguntou: o que você quer fazer agora? Eu falei: eu quero comer batata frita e quero falar no rádio. Aí deu no que deu. Aí. Muito bem, meus caros. Olha, muito bem, falamos sobre o Estevão, qual será o time contra o Chelsea. Agora a gente vai falar um pouco sobre esse Mundial do Palmeiras. Qual foi a maior qualidade que o time mostrou até aqui? Vamos deixar o like, galera. 2.484 pessoas conosco. Que coisa linda! Muito obrigado pela audiência. 725 likes. Não chegamos nos 1.000 ainda. Quando chegarmos nos 1.000, o Latif vai mostrar o microfone dele inteiro, certo? Que é uma coisa que... Lá ele! Ai. Muito bom. Ô, Márcio, o Mostra no Fabinho rosto. mandou aqui no Oi. chat. Fui eu que te dei a camiseta. Tamo junto. Massa, sou teu fã. Vou ver se acha uma XXL. Manda uma pra mim também. XXL, Tá bom. por favor. Pode mandar Não XX. pode dar a mão que os caras já querem o braço. Calma, Latif. Calma. Você já tem uma Cine tem só eu vou ficar sem? Eu tenho que pedir também, pô. Então, mas o Fabinho, manda só pro Latif que 2x não dá para mim, não. Tem que ser uns 4x. As minhas roupas, quando passa um circo aqui em São Paulo, eu vou lá, corto um pedaço da lona e mando fazer para mim. Olha aqui, meus caros, vamos falar sério agora. Qual foi a maior qualidade que o time do Palmeiras mostrou até aqui, né? A pergunta é difícil de responder, hein? Nosso Patrick mandou bem essa aqui. Eu estava conversando com ele antes da live começar e ele me perguntou isso. Eu soube responder de prontidão. Eu vou começar com a experiência. Danilo Lavieri, qual foi a maior qualidade que o time mostrou até aqui? E vou te dar uma ajuda, né? Ajuda dos universitários. Você pode falar mais de uma ou falar do que o Palmeiras mostrou até aqui no Mundial com esses 4 jogos que fez. Bom, eu quero só dar um destaque para fora de campo. Eu acho que a torcida do Palmeiras está sendo brilhante nesse campeonato, primeiro de tudo. Eu acho que assim, é realmente impressionante o que a torcida do Palmeiras faz, de festa, de união. Aliás, sexta-feira, para quem estiver assistindo a gente, estiver aqui nos Estados Unidos, vai ter um encontro pré-jogo na frente da prefeitura, acho que é a prefeitura aqui de Filadélfia. Depois, qualquer coisa, manda mensagem lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, que eu confirmo o endereço certinho, mas vai ter esse encontro aqui no pré-jogo. Então, assim, primeiro de tudo, esse destaque fora de campo. Eu acho que esse senso, essa união entre torcida e time está muito bonito. E dentro de campo, eu acho que é um pouco mais do mesmo que a gente já acostumou a ver essa equipe na questão da resiliência, na questão da insistência, na questão de saber lidar com a dificuldade. Então, o Palmeiras contra o Porto não conseguia fazer
o gol e insistiu e jogou bem, manteve uma pegada legal. Foi um bom jogo contra o Porto, embora, não, o Porto é o pior, um dos piores europeus, o Porto foi eliminado. Era um jogo de estreia contra um time europeu que, se tivesse jogando daquela forma que jogou contra o Palmeiras no campeonato todo, tinha se classificado, e se jogasse da forma que jogou contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, pegaria sempre o G4. Porto. O Porto, do jeito que jogou contra o Palmeiras, pegaria G4 no Brasileirão. Depois do campeonato, caiu de produção e tudo mais. Então, foi um bom jogo. Contra o Al-Ahly, o Palmeiras foi um jogo difícil, calor, insistiu, estava muito nervoso, muito ansioso e conseguiu abrir o placar, depois acalmou, fez o 2-0. Contra o Inter Miami, o jogo parecia perdido, o Palmeiras estava um jogo horrível, um dos piores jogos do ano, e o Palmeiras buscou o empate mesmo assim. E depois, contra o Botafogo, um jogo difícil de novo, e o Palmeiras foi resiliente, foi resistente, conseguiu, sofreu pouquíssimo, foi sofrer no final, que aliás sofreu por todo o Mundial, e nos 10 minutos finais, mas conseguiu fazer 1-0 toda aquela questão de jogo grande, Palmeiras não ganha de time que está na parte de cima da tabela, Palmeiras pode ser freguês do Botafogo, vai ser uma vergonha histórica, vai ser eliminado pelo Botafogo no Mundial, meu Deus do céu, viramos fregueses do bairro, que é o que os torcedores falavam nas redes sociais, falavam nas arquibancadas, e o Palmeiras foi lá, lutou, fez 1-0. Então eu acho que isso essa é a principal característica do Palmeiras que a gente já viu. E se você for analisar, são jogos que o Palmeiras foi bem. Se você analisar na média do campeonato, inclusive com outros brasileiros, eu acho que o Palmeiras está bem, a resiliência continua e vai precisar de muito mais contra o Chelsea. Eu sei que o Chelsea foi derrotado pelo Flamengo, eu sei que o Chelsea é mais fraco do que o Chelsea que o Palmeiras pegou em 21, mas ainda assim é um time com qualidades, é um time com jovens que estão despontando, é um time que tem vigor físico, apesar de estar no final da temporada, e é um time que, quem viu o Maresca comemorando os gols contra o Benfica, é um time que está querendo bastante. Perfeito. E aí, Latif, me conta. O que eu acho de positivo que o Palmeiras mostrou é a questão do elenco, na minha opinião, porque algumas peças que a gente não esperava, por exemplo, o Alan, inclusive hoje eu publiquei uma matéria sobre ele com a Carol, ele foi um jogador que ganhou muito espaço nesse Mundial de Clubes. O fim da Estevão dependência também é algo positivo, porque o Estevão ele não foi fundamental para o Palmeiras e achou soluções, o Abel encontrou essas soluções. O Flaco participando quando o Vitor Roque não está bem, foi importante na vitória do Al-Ahly. O Maurício sendo importante quando o Veiga não corresponde, que é o que está acontecendo no Mundial. E o Paulinho mostrando que, mesmo jogando só 30 minutos, ele é um jogador muito acima da média, né? Ele precisou de 30 minutos contra o Botafogo para decidir o jogo. E no jogo contra o Inter Miami, que eu consegui assistir em loco, é nítida a diferença e a forma que ele chama a responsabilidade. É uma pena que o Paulinho, a cirurgia que ele fez com o Atlético Mineiro não tenha sido a mais correta, né? O Palmeiras vai ter que operar o Paulinho novamente depois do Mundial, mas não muda o fato de que todas essas questões são algo positivo, não só para o Mundial agora, né? Mas para o restante da temporada, que vai ser importante. O Palmeiras, a gente não sabe ainda como é que vai ser esse pós-Mundial, porque o Rios, que a gente já projetava uma venda pós-Mundial, está se destacando ainda mais, o que fatalmente vai tirar ele do Palmeiras, mas o lado positivo é que ele se valorizou um pouco mais, né? O Palmeiras, que antes estava projetando uma venda de 25, 30 milhões, com certeza vai conseguir um trocado a mais depois do Mundial. Então, na minha opinião, essas questões do elenco, essas variações que o Abel conseguiu encontrar são um ponto positivo, além da questão do relacionamento com a torcida, né? Porque o Abel bateu muito na tecla de que no Allianz Parque a torcida estava faltando aquele apoio a mais, aquela conexão entre time e torcida, e nesse Mundial sobrou, né? Acho que o Danilo, que foi em todos os jogos, pode falar um pouco mais sobre isso, como ele já pontuou no comentário dele, mas que de fato foi muito importante essa reconexão e espero que ela continue quando o Palmeiras encerre sua participação no Mundial e volte a jogar no Allianz Parque.